E aí, tá no 10 aí? Bora lá, Carol. Tá tudo beleza aí, Carol? Informe aí, por gentileza. Tudo certo, professor. Pode ir. Rapaz, eu sou um desastre nessa parte tecnológica, até por isso que eu estava assistindo a aula do professor Gabriel. Eu fui sair daqui do login, aí derrubei, foi a chamada para todo mundo, velho. Aí, Carol, talvez seja interessante postar lá no grupo, né? Chamando a galera de novo, viu? Porque Pronto, sem querer pronto. aí eu Vou derrubei fazer todo isso. mundo. Foi mal, Beleza. viu? Mas Valeu. é isso mesmo. Senhores, vamos lá, vamos para a nossa revisão de penal militar, ok? Deixa eu só projetar aqui o meu material. E aí, estão gostando do revisaço, velho? Falem aí. Sincero, não é de piruação, não. Bom demais, bom demais. Excelente. Ótimo, é isso aí mesmo. A ideia, desde o início, foi ser algo bem assertivo, cirúrgico, recrutar gente boa para a gente conseguir trazer, certo, um conteúdo bacana para vocês. Deixa eu projetar aqui a nossa apresentação para a gente começar, ok? Hoje, senhores, a gente vai conversar aqui um pouco mais de 1 hora e 20, sobre direito penal militar. Essa aula, inclusive, eu já tive oportunidade. Quem foi que já assistiu essa aula minha? Levanta a mão aí, virtual. A maioria da galera é Caio, Bruno, Clodoaldo, Luciana, Ludmila, acho que Pedro também, Ariadne, com certeza já assistiu, certo? Alex. Para vocês que já assistiram, eu tenho uma novidade. Vão assistir de novo. E vai ser bom, velho, para vocês poderem fixar, ok? Então, vocês que já assistiram essa aula, não é dado o direito de errar direito penal militar na sua prova. Sabendo disso, que é uma aula que eu modulei, que já tive a oportunidade de dar para a galera da mentoria, depois a gente fez gratuito para a galera que acompanha a gente do Gabaritando, eu aí modifiquei algumas coisinhas, inseri outras para não ficar enfadonho e você já ciente dos nossos do que a gente vai falar, certo? Coloquei a ementa aqui, o senhor já conhece, penal militar, a sua banca ela foi econômica com você, bom para a gente do Gabaritano e bom para você que está estudando, tirou toda a parte geral, colocou só a parte específica dos crimes, e isso é bacana. E não obstante, não seja soberbo de achar que por estar só a parte específica, a cobrança vai ser amena. Não. Tem muita coisa para cobrar, muitos detalhes, e é sobre eles que a gente vai se debruçar nesse pouco mais de 1 hora, beleza? Começo, mais uma vez, pelos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, o que torna a falar, revela uma sinalização de que o nosso Código Penal Militar prestigia a autoridade ou disciplina em detrimento até da própria vida, ok? E é por isso que ele criminaliza já no artigo 149 o crime de motim. Motim, reunir-se militares numa recusa de obediência coletiva. Falando isso pela enésima vez para vocês. Não quero que você grave os 4 incisos aqui específicos de motim. É muita coisa que você tem para gravar. Obviamente que você vai passar o olho para ter intimidade com o texto legal, né? Por exemplo, o inciso 1 fala agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. O inciso 2, recusando a obediência superior quando esteja agindo sem ordem ou praticando violência, certo? O inciso 3, assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou em violência em comum contra superior. Esse inciso 3, inclusive, é a forma omissiva, não estranhe se sua prova venha falando isso, é a forma omissiva da prática do motim. Porque quando ele fala em assentindo em recusa de obediência, é o sujeito que está vendo a balbúrdia, a Babilônia, está vendo o motim acontecer e ele nada assim faz, certo? De forma que o seu comportamento assinte com aqueles dos quais os praticantes do crime de motim, e doravante falando sobre revolta, você vai ver, praticam. Então, o assentindo é justamente a forma omissiva. Sua prova, a prova do CFO, ela não tem a tradição de cobrar doutrina refinada. Mas a minha missão como professor aqui é passar para você o que há de melhor, para você não se assustar caso venha a aparecer, tá certo? Então, o assentindo em recusa de obediência é justamente a forma omissiva de cometimento desse delito. Forma comissiva também ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar. Aqui ele traz uma série de exemplos, todas
para falar o finalzinho do seu inciso, em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar, tá certo? Pena reclusão de 4 a 8 anos, pena doída, por sinal, com aumento de 1/3 para os cabeças. Ok? Tá tranquilo aí? O texto de motim, o que a gente precisa entender? Volta a falar. Recusa de obediência coletiva. Por que recusa de obediência coletiva? Porque o motim é um crime de concurso necessário ou plurissubjetivo, porque a sua consumação depende da presença de mais de um militar. Tá ok? Não existirá motim se essa recusa de obediência for de um militar com um civil, precisa que seja de mais de um militar, ciente que é um crime propriamente militar e não admite a sua modalidade culposa. Eu falei que motim, nos seus 4 incisos, ele dentro daquela classificação dos crimes, admite as suas 2 modalidades, né? Forma comissiva e forma omissiva. Aí vamos voltar naquele bate-bola interdisciplinar que é a característica da minha aula. O que são os crimes comissivos? Quem é que me explica aí? Resumidamente, sem muita teoria. E aí vamos querer... Imagino que seja quem pratica de fato o crime, né? Quem pratica... Não, essa resposta não tá boa, não. Quem pode refinar isso aí? Pela ação, né? Por uma ação. Pronto, começou a melhorar, né? Os crimes comissivos são aquele, pessoal, que o seu cometimento precisa de uma ação do agente, do sujeito ativo do crime, tá certo? Por outro lado, os crimes omissivos são aquele que a sua consumação passa por um deixar de agir, uma ausência de ação. Agora, esse conceito é fácil, né? Aí é na pegada do antiburro. Faltam 12 dias para a prova, a gente não pode se dar o luxo de não saber essa diferenciação. Agora, um detalhe como, por exemplo, os crimes omissivos impróprios. Quem é que consegue me explicar? Omissivo impróprio, se não me engano, é quando engloba o sujeito garantidor, né? Exatamente, muito bom. Quem foi que falou? Caio Matos. Excelente. O crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, certo? É aquele crime, pessoal, cuja sua consumação passa por uma ausência de ação porque tem um dever legal de agir, que o código também chama de garantidor, tá certo? Então, não estranhe se eventualmente sua prova também trouxer expressões jurídicas, e aí nada impede que isso aconteça. Expressões jurídicas como omissivo impróprio, que está dentro de classificação doutrinária, bem verdade, e comissivo por omissão, tá certo? Ciente o seguinte, o dever legal de agir, o dever legal de impedir um resultado criminoso, deve-se existir dentro de uma circunstância que existe uma possibilidade de agir, né? Uma forma de evitar um crime. Por exemplo, Mariane Aura, que está aí, é policial militar, está patrulhando na região do Iguatemi, 35ª CIPM, e ela vê um sujeito esfaqueando o outro, com um ânimos necã, de vontade de matar, certo? Ela simplesmente vê fardada e não faz nada. Visualiza aquilo e caga. Estava preocupada mais em pegar o Burger King lá, ali na região da Tancredo Neves. Pronto. Ela vai tranquilamente responder pelo crime de homicídio, ou melhor, homicídio, né? Homicídio não. Homicídio, certo? Porque ela, na forma do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é uma garantidora, ela tinha um dever de agir. Agora, nesse mesmo contexto, Bavi, aí tá lá Renê, Bahia doente, PAN, tá vendo um bonde da Bamô batendo no torcedor do Vitória, certo? Um bonde de 40 homens. Ele tá lá com Mariane Aura, 2 policiais. E os caras estão de faca, de foice, de fuzil, Babilônia instaurada, total. Ele tem a possibilidade de agir num contexto como esse? Sejam sinceros. Obviamente que não. Então, nesse contexto, ele não terá a sua ação, ou melhor, a sua omissão imputada dentro dessa ideia dos crimes comissivos por omissão. Beleza? Mas direito penal é tema de daqui a pouquinho, é tema de Osmar, que foi o meu professor, e eu tenho certeza que vai contribuir bastante para vocês. O meu tema aqui é motim e, notadamente agora, explicar quem são os cabeças.
já falei isso com os senhores, os cabeças, assim fala o artigo 53, parágrafo 4º, serão aqueles sujeitos que instigam, dirigem e provocam a ação. Nos crimes onde há a presença do oficial, sua mera presença já configura a cabeça. Aposto nisso, por quê? Porque é concurso para oficial, pô. O cara vai cobrar o detalhe, o fino da lei sobre a vida do oficial, para até você estar ciente do que é que ele espera. Então, cabeça, está reunido Lex Amon, Itamar, Caio, Cibele, Bruno Santos e João Souza. Bruno Santos é aquele cara, pô, aqui nada, rapaz, esse tenente Alan aí só faz apertar, bora parar, a polícia parou, pam, pronto, é o cabeça. Contudo, Cibele, ou melhor, Cibele não, que tá, é Carol aí, né? Lex Amon é oficial. Ele será considerado cabeça Bruno Santos. Beleza? Tá tranquilo aí? Crime de revolta, a gente já sabe que é a forma qualificada do motim, certo? Peraí que minha esposa ligou, aí é prioridade, né? Respondi aqui já. O crime de revolta é a forma qualificada do crime de motim pela presença da arma. Já sabemos também que a arma aqui pode ser própria ou imprópria. Arma própria é aquele artefato explosivo cuja finalidade de fato é operar na condição de arma. Arma imprópria é qualquer item que tenha a capacidade lesiva, perfuro cortante, contundente. Né? Vocês vão estudar lá na academia, tem medicina legal, viu? Disciplina bacana, se prepare. Você vai ver todas essas lesões, perfuro cortante, perfuro contundente. Pô, uma putaria da porra isso aí. E esses instrumentos que podem se revestir no caráter de arma, aqui também qualificaria o crime de motim para o crime de revolta. Com um detalhe, viu, pessoal? A arma, dois detalhes importantes. O segundo, inclusive, eu acho que em outros momentos eu não tive oportunidade de falar, se falei, não com a atenção detida que eu vou falar agora, vou falar até baixo, para a concorrência não ouvir. Primeiro, que a gente já sabe que tem que ser mais de uma arma, certo? Então, uma arma só não qualifica o crime de motim. E as armas, melhor dizendo, tem que ser de conhecimento dos envolvidos. Ok? Então, estamos reunidos. Eu, Itamar, Bruno Santos e Lex Amon. Os 4 estão armados. Revolta. Vai qualificar motivo para revolta. Os 4 estão armados, mas ninguém sabe, não qualifica o crime, não. Beleza? Preste atenção que isso aí é o pulo do gato, é o fio do cabelo. Agora, se eu sei que eu estou armado, Itamar, eu sei que está armado, como é que sabe? Isso aí é casuística, pô. O cara tá com uma PT-100, um cara assim, magérrimo, não ia dizer como eu, né? Mas tem um tempo que eu tô tomando um whey aí, espero ter engordado um pouco. Mas pega um cara magérrimo aí, por aí, marrom da nossa turma, Mariana. Então, você vai ver o volume de uma PT-100, parece uma bazuca na cintura, pô. É diferente de uma G2C, uma arma que eu uso, inclusive, que é mais discreta, aí não dá para ver. Então, mas esse detalhe é a casuística que vai trazer, né? É só a casuística que vai trazer, mas para a gente, para a prova aqui, só precisa saber disso aqui, velho. Que a arma tem que ser de conhecimento de todos ali os envolvidos. As armas, né? Para qualificar o crime, ok? Trouxe mais um crime também. Aí não tava. Para prestigiar você que está no Revisaço, eu não achei justo com você que está aqui dividindo o seu tempo comigo, trazer a mesma aula, né, velho? Aí eu falei, vou mudar alguma coisa aqui, vou inserir alguns outros crimes. Não foi aleatório, não. Nada que a gente faz aqui é aleatório. Eu me debrucei em torno de 180 questões no concurso e vi que alguns outros crimes, além dos que eu já tinha inserido, tem sido cobrado recorrentemente. E aí um deles é esse crime aqui do artigo 150, que fala o seguinte: reunirem-se 2 ou mais militares com armamento ou material bélico de propriedade militar, certo? Praticando violência à pessoa ou à coisa pública, ou a particular, em lugar sujeito ou não à administração militar. Crime de reclusão, crime cuja pena é reclusão de 4 a 8 anos. O nome do crime é organização de grupo para a prática de violência. Esse crime, pessoal, muito se assemelha ao crime previsto no Código Penal Comum, né, que hoje não tem mais, que é quadrilha ou bando. Esse crime de quadrilha ou bando virou que crime agora? Hein? Associação criminosa? Excelente, muito bom. Associação criminosa, muito bom. Associarem-se 3 ou mais pessoas para fins de cometer crimes, previsto lá no artigo 288 do Código
penal. Esses artigos, pessoal, para você não achar que eu sou o inteligentão, esses artigos antes eu pesquiso, viu? Eu não sei artigo de lei de cabeça, não. Alguns a gente já sabe, né? Mas esse, antes de eu vir para a aula, eu pesquiso, anoto, ó. Eu não quero levar crédito do que eu não sou, não. Aí anoto tudo direitinho na aula, e aí venho, né? Aí pago o meu mistério aqui, o cara pensar assim, pô, esse cara é inteligente mesmo. Mentira. Alguns artigos a gente sabe, mas esse mesmo eu não sabia de qual. O texto legal, sim, associar-se 3 ou mais pessoas para a prática do crime. Aqui, a ideia é a mesma, com um detalhe. Como tudo para a gente que é militar um pouco mais duro, lá são 3 ou mais, aqui são 2 ou mais militares, tá certo? 2 ou mais militares, tal qual o motim, com uma diferença. Uma diferença significativa. Motim e revolta, 2 militares já consumam. Aqui também, 2 ou mais militares, tá certo? Igual a motim ou revolta não possui a forma culposa, e o texto legal diz que a sua consumação acontecerá em algumas circunstâncias. Essa reunião para a prática dessa violência pode-se usar o uso do armamento ou material bélico de propriedade militar, certo? Aí aqui a gente pode citar um exemplo, né? O cara pega uma viatura, é um material de propriedade militar, certo? Uma arma, os fuzis daqui, certo? Praticando violência contra a pessoa ou a coisa pública. Então o cara pode estar com esses 2 ou 3 militares com as armas da unidade, né? Agredindo pessoas, interpelando uma via, fechando pista, ok? Ou a coisa pública, depredando prédios públicos, ou a coisa particular, depredando carros, né? A ideia do crime é punir justamente os cidadãos militares que agem com balbúrdia, com desordem. É cidadãos ou cidadãs? Cidadãos. Cidadãos. Cidadãos, né? E aí? Eu sempre errei isso e não erro mais, porque assim, ó, pão é pães, né? Aí o cara fica, não sei você, mas eu fico assim, pão, pães, cidadão, cidadãs, mas não, é cidadão, cidadãos, é cidadãos, beleza? Mas aí o Wilson, já passou, né? É português. Aqui, meu compromisso com vocês é apresentar o texto legal do crime de organização de grupo para a prática de violência, beleza? Além disso, traz o artigo 152. Deixa eu ver, tem alguém com a mão levantada aqui. Clodoaldo, quer falar alguma coisa, Barão? Clodoaldo, eu acho que não. Caso queira falar, pode abrir o áudio e falar. Aproveitando Pronto. o ensejo aí. Fale, Bruno. A respeito ainda do crime de revolta, sobre o exemplo que você passou. Sim. No caso, quem estava armado, tinham 2 ou 3. Se eles soubessem que os outros estavam armados, eles respondem por revolta e os outros não? Perfeito, perfeito. Quem tem o conhecimento das armas, mais de uma arma, responder pela forma qualificada, revolta. Quem não tem, pela forma simples do caput do 149 em motim. Beleza? Valeu. Eu tô ali de boi de piranha, você tá armado, você, Miguel e você, Heitor e Miguel, vocês combinaram de ir armado. Eu, barriga verde, não fui armado, não sei que vocês estão armados, eu fui para lá mesmo de bucha de canhão. Tô lá só mesmo na pegada do passageiro da agonia. Eu vou responder por motim. E vocês que estão cientes, vocês combinaram que nada, a gente só anda peçado, pan grandão, vamos fechar lá, bora, a polícia parou, eu sou o novo Prisco, pronto. Aí vocês vão responder pela revolta de vocês, tá beleza? Como é que você vai provar isso? Você vai provar isso, velho, só no processo mesmo aí seu advogado vai, certo, mostrar isso, o casuístico aí que vai dizer, beleza? Vamos lá para 152, conspiração, concertar-se militares para a prática do crime do 149. A gente já sabe que o 149 traz 2 crimes. Quais são os crimes do 149? E aí, bora? Quais são os crimes do 149? Motim e revolta. Motim e revolta, excelente. O 152, ele pune o mero ajuste, o pacto, a reunião, os atos preparatórios para o motim ou para a revolta. Via de regra, dentro da figura do intercrimes, a gente já viu isso, né? A fase do intercrimes, cogitácio, preparação, consumação, execução ou exaurimento. Os atos preparatórios, via de regra, não são puníveis pelo princípio da exterioridade dos 10 postulados de Ferraioli. Aqui é uma exceção, né, que a gente pune os atos preparatórios e pune com a pena significativa, né, reclusão de 3 a 5 anos. Então, a conspiração pune isso,
o ajuste, o pacto, os atos preparatórios para um motim, com uma escusa absolutória ou uma causa de extinção de punibilidade pela delação premiada, que é o camarada que denuncia o ajuste que participou, ainda quando dá tempo de impedir os seus efeitos, mesmo que os militares desistam e que a autoridade que tomou ciência nada o faça, certo? Dessa escusa absolutória, o que eu acho que é mais sensível, que tem que ficar fixado na sua mente é isso. O caguete, o cara que vai lá e fala assim, ó, tá reunido Bruno Santos, Caio, Heitor e Miguel, e eu. Aí eu tô lá, organizando um motim, que nada, vamos parar. Só que aí me deu um cagaço, tá? Não desisti. Quando eu tô estudando para ser oficial, vi aqui a aula do professor Alain e vi que a pena é reclusão de 3 a 5 anos, e aí vou recuar. Eu ia falar dar para trás, né? Mas melhor usar o termo recuar. Então, eu simplesmente denuncio, beleza? Essa minha escusa absolutória de extinção de punibilidade será contemplada para minha pessoa, ainda que a pessoa que esteja ciente, responsável por isso, sei lá, eu falei com o subcomandante da unidade, mas o cara não fez nada, beleza? E o motivo aconteceu. Eu terei essa extinção de punibilidade, ou Bruno, Caio, Heitor e Miguel desistiram. Eles também, sensibilizados pela aula do professor Alain, desistiram. E ainda que eles tenham desistido, eu também farei jus a essa escusa absolutória. Tá ok? Tem dúvidas até então aí, pessoal? Se não tem dúvida, responde essa questão aí. 30 segundos, aquele nosso 30 segundos já de praxe. 10 segundos. E aí? Deu? Calma, calma. Pode falar o gabarito já? Fala. Bora lá, bora ler junto, Vou então. de Crime de letra A aqui. revolta é o motim armado, sendo a licença de armas o único e essencial ponto de distinção entre os dois crimes. E aí? Vou de Para A. mim, essa tá correta. Eu acabei de Fui de chegar. A, fui de A. Tá correta? Bora ver a alternativa B. No crime de conspiração, pune-se os atos preparatórios que constituem sua conduta típica. A delação espontânea a ele associada tem o efeito de reduzir a pena e não de isentar. Tá certo ou errado? Errado. 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 Isento. Errado. Por que errado? Isenta a pena. Isenta a pena. Exatamente. Não reduz, isenta a pena, beleza? De respeito ao superior, a gente vai ver ainda, né? A gente já viu em outros momentos. Mas ele fala o seguinte: no que me diz respeito ao superior, cogita-se o critério ratio-loci. É necessário que o respeito, além de ser perpetrado diante de outro militar, de qualquer população, ocorra em local sob administração militar. A gente não viu isso ainda, mas a gente sabe que é errado. Errado. De respeito ao superior, não precisa do local. O que precisa é do quê? Da presença de outro militar. Exatamente, da presença de outro militar. Inclusive, em entendimentos jurisprudenciais que esse crime está consumado caso isso aconteça de forma virtual. Estamos aqui numa reunião da minha unidade, aconteceu até hoje, foi virtual, reunião de oficiais, e eventualmente eu, e diz respeito a um superior, pronto. O STM já tem o Superior Tribunal Militar entendimentos que configuram o crime. Então, esse critério ratio-loci, né, que está em inglês, é ratione-loci, está em inglês aí, ou melhor, em latim, não tem a ver com o crime, não, beleza? Na letra dele fala no crime de incitamento, só pode ser militar, não. Esse crime de incitamento é incitar a prática de violência ou a indisciplina. Isso aí pode ser qualquer pessoa, é um crime impropriamente militar. Então, gabarito letra A, tá correto. E aí é o tipo de questão que o cara inseguro vai titubear. Que o texto da alternativa, ele é cruel, ele fala assim: o único e essencial ponto de distinção entre os dois crimes. Aí o cara fica, rapaz, não, velho, deve ter alguma outra distinção, né, do tipo penal, deve ter alguma outra diferença, e não tem. Até o texto do crime de revolta, ele faz remissão ao caput do 149. Ele só bota assim, ó, se estavam armados, e aí bota a pena base.
Ele nem menciona, porque é tudo igual. Ok? Clodoaldo levantou a mão. Quer falar, Clodoaldo? Nesse contexto aí de virtual, nossos grupos de WhatsApp que bota escala, bota essas coisas todas, né? Poderia ocorrer? Sim. Olha aí, é uma interpretação bacana, né? Interpretação bacana. Eu considero que sim. Mas aí, bunda de neném e cabeça de juiz, você nunca sabe o que vai sair, né? Mas eu acho que se o STM já entendeu que numa chamada virtual está configurado um grupo de WhatsApp, hoje em dia o WhatsApp, o serviço policial passa pelo WhatsApp, né? Eu acho que configura sim. Então, você que está no grupo de WhatsApp com o seu comandante, nada de respeitá-lo. Pode dar Mas melhor. melhor não se encaixaria, comando, como publicação crítica indevida? Não, sim. O tipo penal a gente vai depurar com um caso concreto. Aqui a pergunta de Clodoaldo foi, eu pelo menos entendi assim, né, Clodoaldo? Se o grupo do WhatsApp, né? Ou melhor, Isso, a presença de mais de um militar num grupo de WhatsApp Isso. poderia configurar o desrespeito a superior. De forma Qual crime direta. vai ser? Aí vai ser só mesmo depois para a gente depurar. Mas a pergunta eu acho que é mais nesse sentido, né? Se o crime de respeito ao superior precisa de mais de um militar. Um grupo no WhatsApp tem mais de um militar, ali seria um terreno propício para a consumação desse delito. Se for isso, me avise, que eu entendi Exato. assim, não é isso? Exato. Pronto. Então, beleza. Vamos para cima. Tá certo? Nath, Fale, Mari. essa questão aí não tá no PDF, não, né? Não. Não Ah, é no PDF, não. Se quiser, depois eu mando esse material para vocês. Eu não gosto de mandar slide, não, que aluno depois que vocês passarem, aí vocês vão virar o quê? Gabaritando já tem, vocês vão virar acertando, evoluindo, passe comigo, aí vai pegar os meus slides e vai vender material, entendeu? Então, mas eu passo aí que quem tá aqui, eu sei que é coisa boa. Responde essa aí. Que o cara passa hoje, o cara vira mentor, pô, é automático. Essa porra é mesmo, tem espaço para todo mundo. Ah, Xande, cuidado, rapaz. A volta do Anzola e pega. Quem deve, paga, hein? Deixe ele. Que já foi. Foi aí, bora lá, para te ganhar tempo. Conduta do crime, típica do crime de motim, reunir-se dois militares com armamento de propriedade militar praticando. Que crime é esse? A gente acabou de ver. Reuniram-se dois militares com Organização armamento. de grupos para a prática de violência. Isso, perfeito. Vou pular o B que vocês disseram que é o gabarito. Letra C. Reunir-se mais de dois militares com material bélico, propriedade militar praticando violência. Mesmo crime. Deixar o militar e levar conhecimento superior, conspiração que teve. Isso aí é um crime chamado omissão de lealdade. Né, esse tipo penal aí. Deixar o militar e levar conhecimento superior, conspiração cuja preparação teve notícia, ou estando presente em ato criminoso, não usar todos os meios do seu alcance para impedir isso. Letra E, reunir-se militares armados, recusando. Que crime é esse aqui? Da letra E? Revolta. Revolta, perfeito. Então, a letra B, reunir-se militares desarmados, agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumprir. Aí, mais uma vez, pega o aluno que não passou pela revisão do gabaritando, ele vê o desarmado. Aí ele, porra, meu irmão, tá uma palavra muito categórica, que em nenhum momento eu lembro o professor falando de o camarada tá desarmado, mas é desarmado, pô, porque se estiver armado, é revolta, tá certo? Então não estranhe se sua questão trouxer esse elemento. Responde mais essa aí. E aí, bora lá? Bora que eu só tenho 20 minutos. Não tenho mais, né? Até 10 horas. 50. Bora lá. Fechou aí. Alguém? Gabarito? Charlie? Vamos ver. Nos crimes contra a autoridade e disciplina, o simples consenso de militares para a prática do crime de motim não é punível. É punível o conserto? não. E aí, sim ou não? Sim ou não? Consertar-se militares, sim, é punível. Punível, a gente viu. É o crime de conspiração, né? Consertarem-se militares para a prática dos delitos previstos no artigo 149. Então, o conserto do crime é punível. Beleza? Letra B. Militares que apenas se utilizam de viatura para ação militar em detrimento da ordem ou disciplina, mas sem ocupar quartel,
cometem o crime de motim. E aí? Vamos deixar essa, vamos pular essa, vamos passei. O militar que está... Tem que ocupar o quartel, desculpa. Valeu, vamos ler a letra C aqui, para a gente chegar a essa conclusão ou não. O militar que estando presente no momento da prática do crime de motim, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedir, será responsabilizado como partícipe deste. Não, essa letra C está errada, porque existe um tipo penal específico para isso, que é a omissão de lealdade militar. Depois leiam esse tipo penal, né? É um crime específico, ele não vai ser partícipe do crime, não. Beleza? Letra D. O militar que antes da execução do crime de motim, quando não é possível evitar a consequência, denuncia o ajuste, terá a pena diminuída. E aí, tá certo ou errado? Isenta. Errado. Isenta. Por que isenta? Exatamente. Só um instante. Letra E. Reunião de dois ou militares com armamento ou material bélico e propriedade militar para a prática de violência contra coisa particular, só caracterizar o crime de organização e tal, se a coisa contrária lugar sujeito à administração. Certo ou errado? Errado. Por que errado? Está errado, eu vou dizer o porquê. Porque essa violência pode acontecer em local sujeito à administração militar ou não. Ou não. Certo? Se a gente pegar as armas aqui e sair para depredar na rua, a gente vai estar praticando esse crime. O gabarito aí é letra B, pessoal. Letra B. Letra B. Eles usaram a viatura. Tem que usar o material bélico, usou a viatura. qualquer coisa. Exatamente. Mesmo sem ocupar o quartel, não precisa. Não tem Exatamente. Exatamente. Ele vai responder pelo crime de motim, tranquilamente, mesmo sem ocupar o quartel, porque utilizaram a viatura. Beleza? Vamos ficar atento. Questão boa, viu? Questão do fino aí. Eu respondi essa questão e agora, até na hora de ler também, deu uma variada, né? Mas tá valendo. Valeu? Bora lá, crime do 157, violência contra a superior. A gente já conhece, praticar violência contra a superior, detenção de 3 meses a 2 anos. Esse crime se qualifica se a superioridade for superioridade funcional ou hierárquica, certo? E a gente já viu, né, que a superioridade hierárquica são os postos e as graduações estabelecidas lá no Estatuto da PM, e a superioridade funcional é uma circunstância que dá precedência. Bem verdade, o termo é precedência. Não confunda, aí foi para o Estatuto. Estatuto é a minha cachaça, né? Eu dei até aula de Estatuto para a revisão de Bruno Santos, e aí é o meu amor. O penal militar vem em segundo lugar. Porque muita gente confunde superioridade com precedência. Superioridade é relação hierárquica. O tenente é superior ao aspirante. Mas aqui tem mais de um aspirante, ou melhor, tinha, né? Hoje eu sou o aspirante só. Mas há um passado perto, recente, tínhamos mais de um aspirante. Já não era superioridade, era precedência. E o primeiro critério de precedência é o critério dos quadros, certo? Primeira precedência são os quadros. Só para perguntar se você já está ciente, precisa dos quadros. Depois do quadro vem as antiguidades. Dentro do mesmo quadro você tem as antiguidades, certo? Ou melhor, a primeira precedência de verdade não é nem do quadro, é porque essa a gente normalmente não vê na prática. É a precedência que diz que os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade, né? Mas é porque essa aí é o óbvio mesmo, né? Depois vem o dos quadros, depois vem a antiguidade, né? Que é uma precedência, porque a essência do militar é a inexistência de dois iguais. Nunca existirá 2 militares iguais. Sempre haverá um comandante e um comandado. Beleza? Lembrar que essa violência aqui, pessoal, é violência física, viu? Ou vis corporis. Se for uma violência verbal, uma agressão verbal, vai ser outro crime. A violência aqui é uma violência física. E a gente sabe que tem as formas qualificadas, certo? A forma qualificada 01, ou a do parágrafo 1º, é se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general. Essa pena sai de detenção de 3 meses a 2 anos para reclusão de 3 a 9 anos, certo? Lembrar que, como o princípio da legalidade, da estrita legalidade é o que rege o Código Penal e o Penal Militar, aqui só caberá essa qualificadora se for comandante da unidade, certo? E a unidade que pertence ao agente, não se aplicando a subcomandante, nem qualquer outro oficial que eventualmente seja superior a ele,
ao perpetrador do delito, e nem aqueles desdobramentos fruto da regionalização do serviço, né? Como a gente já viu, comandante de CPR, comandante de COP-PM. Não, o texto legal fala em comandante da unidade a que pertence o agente. Aqui, a leitura, pela proibição da interpretação em mala parte, a leitura tem que ser a mais estrita possível e entender, portanto, que aqui é o comandante da unidade. E eu trabalho na 27, é o major, meu comandante. Tá certo? Bora lá. Se da violência praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3, certo? Se da violência da lesão corporal, aplica-se além da pena da violência a do crime contra a pessoa, soma-se tranquilamente em concurso de crime. E se da violência resulta a morte, reclusão de 12 a 30 anos. Essa morte aqui é morte pré-dolosa. Quem é que me explica resumidamente o que é pré-dolosa? Dolo na conduta. Dolo e na- no resultado. Dolo na lesão e ou culpa dolo na lesão e culpa no É homicídio. quando a gente Culpa no pratica resultado uma morte. ação, porém obtém um resultado que não desejava. Exatamente. O pré-dolosa, vocês todos acertaram. Alguns com refinamento teórico, outros com menos, mas a prova não quer isso, quer que você acerte. O pré-dolo é do dolo no antecedente e a culpa no consequente, certo? O que é isso, em termos práticos? Eu empurrei o meu superior, mas não foi para matar. Só que nesse empurrão, ele escorregou, bateu a cabeça e morreu. Aí eu responderei pela previsão do parágrafo 4. Porque se eu quiser matar o camarada mesmo, eu responderei pelo crime de homicídio, não essa previsão do parágrafo 4, certo? Lembrando que a pena é aumentada da 6ª parte se o crime ocorre em serviço, se o sujeito ativo está de serviço. Porque se for sujeito passivo, o delito é de violência contra militar de serviço, cuja pena é reclusão de 3 a 8 anos. O texto legal do artigo 158 fala praticar violência contra oficial de dia, de serviço de 4 contra sentinela, vigia ou plantão. Tudo isso aqui é exemplo. Se você pratica uma violência contra militar de serviço, você responderá por esse crime, certo? Que segue a mesma ideia da violência física ou vis corporis, certo? Com um detalhe da violência contra o superior. Ele é um crime impropriamente militar. Portanto, ele é um crime o quê? Qual é o conceito de crime impropriamente militar que a gente viu aqui nas nossas aulas? Qualquer pessoa pode ser o agente. Isso, exatamente. Não há distinção, não há proibição para o sujeito civil praticar esse crime, ok? Então, o civil pode tranquilamente ser enquadrado nesse crime. Tem outros também, viu? Tem submissão, tem uma olhada no crime de submissão também. Violência contra militar de serviço tem algumas formas qualificadas, como, por exemplo, se a violência é praticada com arma, aumenta-se de 1/3, igual a violência contra a superior. Se resulta lesão corporal, mais uma vez, concurso de crime. Se resulta morte, a gente já viu morte aqui na característica, no cenário pré-doloso. Se da violência resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Ok? Responde essa questão aí, 30 segundos. E aí? Já foi. Foi? Então bora lá. Bora ler. Durante uma patrulha, o cabo Rodrigues recusa-se a cumprir uma ordem do tenente Borges. Em meio à discussão, empurrou o oficial, causando uma lesão na cabeça. Ao ser abordado pelo sargento Vieira, oficial de serviço, Rodrigues sacou sua arma e o ameaçou, mas foi mobilizado pela guarnição. Com base no Código Penal Militar, essa alternativa correta, alternativa boa, questão boa, de casuística. Rodrigues é o miseravão aí, né? Ele simplesmente recusou a cumprir a ordem do tenente, empurrou o cara, aí veio o sargento, certo? Sacou a arma e ameaçou, ok? Aí a gente vai ver aqui as alternativas. Letra A, Rodrigues cometeu apenas violência contra o superior, pois a ameaça do sargento não resultou em agressão. Está errado. Por que está errado? Porque a gente já viu que ele usou a arma, certo? Letra B, Rodrigues cometeu violência contra o superior e desobediência, pois recusou a ordem do tenente. Vamos ver aqui uma que eventualmente esteja mais correta. Letra C, Rodrigues cometeu violência contra o superior e contra militar de serviço, ambos qualificados.
Bora ver aqui. Possivelmente sim, essa letra C. Letra D, Rodrigues cometeu apenas violência contra militar de serviço, pois a ameaça foi mais grave que a agressão. Não, obviamente não, né? Que a agressão, com certeza, aí tem um caráter mais pulsante do que a ameaça. Rodrigues cometeu apenas desobediência, pois não houve lesão no superior. Alternativa correta, letra C, certo? Ele praticou o crime de violência contra superior, dada a condição ali do oficial e do sargento, que são superiores a ele, certo? E violência contra militar de serviço também, por os dois sujeitos passivos, ou melhor, vítimas do crime estarem de serviço. E isso na forma qualificada pela presença da arma, beleza? Tem dúvida aí dessa aí? Questão boa, meu bem, viu, velho? Essas questões eu peguei aqui de um PDF, tá no 10 total aí, velho. Bora ver a próxima aqui. Ou melhor, vamos ver o próximo crime. O próximo crime é do artigo 160, desrespeito a superior. Desrespeitar a superior diante de outro militar. A gente viu aqui o critério, para quem gosta do latim, é ratio persona, né? É em razão da pessoa, não é em razão do local. Porque ele não coloca o local como requisito. Ele disse que é só diante da presença de outro militar. Detenção de 3 meses a 1 ano. Se o fato não constitui crime mais grave, isso é um crime liliputiano, a gente já falou, crime subsidiário. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade, pertence ao agente, oficial general, oficial de serviço, a pena é aumentada da metade. Ok? Então, o desrespeito a superior, pessoal, é o crime que constitui-se na falta de consideração. Palavras, gritos, gestos, escritos, imitação. Você aí, viu, Renê, que gosta de imitar o seu superior, pode ficar tranquilo que em algum momento, caso ele não goste, pode ser enquadrado aí nesse tipo penal aqui, ok? Lembrando que essa imitação deve acontecer na presença de outro militar. Olha que cena bonita, né? Você imitando o seu comandante na presença de outro militar. Caracterizará esse crime, certo? Com o aumento desse cenário, porque comandante é uma causa de aumento de pena, uma majorante, na metade, né, dessa pena de 3 meses a 1 ano. Ele é um crime propriamente militar, já te falei, esse é bizu, toda vez que existir a expressão superior no tipo penal, ele terá a sua classificação como crime propriamente militar. A gente viu isso aqui. Ok? Trouxe também mais 2 outros crimes. Isso aí, uma diferença para as nossas últimas aulas. Quais são esses crimes? O do 162 e do 161. 162, despojamento desprezível. Despojar-se de uniforme, condecoração militar, ensino distintivo por menosprezo ou vilipêndio, detenção de 6 meses a 1 ano, e a pena é aumentada da metade se for praticada diante da tropa ou em público. O que é esse crime? Certo? É o crime do camarada que simplesmente, em um ato extremamente assim, antiético e criminoso, tira o uniforme, tira a medalha, o distintivo ou algo do tipo, com condutas que são extremamente desrespeitosas à Constituição. Aqui existe uma previsão do menosprezo do vilipêndio, mas que são exemplificativas, né? Qualquer conduta que esteja ali. Vou dar um exemplo. Ontem foi entregue a medalha de 200 anos. Aí o cara, eu demorei 200 anos para receber essa medalha, eu não quero essa medalha não. Aí na frente de todo mundo, o cara vai, tira, joga no chão. Pronto, ele cometeu o crime, vai ser flagranteado com uma causa de aumento de pena se o fato foi praticado diante de tropa. Chama a atenção disso aí. Para 2 detalhes. Primeiro, esse despojamento desprezível não precisa ser na frente de tropa. Então você está chateado daí, Mariane, na hora que você vai trabalhar no carnaval na ZAC, aquela escala de 23 a 7 da manhã, certo? Aí você vai para o alojamento e tira a farda, e nada, joga no chão, pronto. Despojamento desprezível, não precisa ser na frente de tropa. Se for na frente de tropa, certo? Aí sim você terá uma causa de aumento ou qualificar a forma qualificada do crime. Responda aí. De aumento. Causa de aumento, terceira, majorante, né? Majorante, exatamente. Majorante, certo? Que é o fato de ser na frente de tropa. Mas um outro detalhe, outro pulo do gato. Essa causa de aumento não é só na frente de tropa, certo? Se acontecer na frente de público. Então, vai que você não está na frente de uma tropa, você recebeu uma medalha, mas você está no TCA, um evento dos 200 anos que a polícia promove. Você vai tirar o uniforme de maneira
desprezível, né? Com menosprezo ou vilipêndio. Você também configurará esse crime. Jorge Alain, muito de maneira perspicaz, pergunta: esse crime é propriamente militar? É propriamente militar, certo? Porque, Jorge, existe uma doutrina oscilante, vacilante, que entende diferente, mas a doutrina majoritária entende que a responsabilidade e a deferência pelo uniforme com decoração, insígnia ou distintivo, e que gera a criminalização da conduta de despojar-se, reside só no militar, ok? Então, se eventualmente um civil, de maneira louca, aconteceu na minha turma do CFO, viu? Uma menina, foi até eu que encontrei ela, dentro de uma loja, simplesmente, olha que história, se contar ninguém acredita. Eu estava lá comprando meus itens para o CFO, recomendo, inclusive, que guarde dinheiro para o enxoval, e aí ela chegou, começou a comprar um monte de coisa de aluno. Aí eu falei assim: poxa, você é aluna? Aí eu conheci todas as perfis da minha turma na época, né? Estava bem no início do CFO, nem tinha começado, tá? Antes da adaptação. Aí eu falei: você é aluna da minha turma? Ela é, tal. Aí eu, pô, você é aluna que eu não lhe conheço. De imediato, mandei foto para as meninas que eu conheço, Isabela, Rosana. Eu falei: vocês conhecem essa menina aqui? Aí não, beleza. Ela comprou um monte de coisa. Comprou coisa, inclusive, que a gente só ia usar, tipo, 6 meses depois. Comprou capa de colete, tipo, da Invictus, da Foron, né? Aí eu, beleza. Startei a corrente lá, na corrente da academia e tal. Resumindo, você soube dessa história, né? A menina não era aluna oficial nenhuma. A menina simplesmente estava na pegada da Beta 3 aí, eu não gosto nem de brincar, porque havia algum transtorno, alguma frustração. Mas, enfim, é para mostrar que se ela, retada, que foi flagranteada pelo aluno oficial Alain, tira esse uniforme e não configurará esse crime pelo entendimento da doutrina majoritária que ele é um crime propriamente militar. Tal qual o crime de desrespeito a símbolo nacional. O tipo penal fala de praticar o militar diante de tropa ou em lugar sujeito à administração, ato que se traduz em um traje a símbolo nacional. O que é isso? São os atos certos que conotem um desrespeito aos símbolos nacionais. Aí eu chamo a atenção o seguinte: que o desrespeito ao símbolo nacional, eu até destaquei aqui, né? Ele deve acontecer diante de tropa ou em lugar sujeito à administração militar, de forma que o ato seja de fato ultrajante ao símbolo nacional. Com um detalhe: se eventualmente esse ato for contra um símbolo de Estados-membros, como a bandeira da Bahia, não configurará o crime. Ok? Não configurará o crime. O crime só configurará se for símbolo nacional. E símbolo nacional aqui não seja seduzido só pela bandeira nacional, não. Viu? Aí tem os símbolos nacionais, né? Tem os selos e coisas mais aí das pompas próprias do vida militar, que pode configurar o símbolo nacional. O pulo do gato aqui é você entender que se esse desrespeito for contra o símbolo estadual, não configurará o crime. Coloquei também aqui a título de curiosidade que já no delito de despojamento desprezível, o militar, aí, ó, Jorge Alain, acertadamente aí colocou, né, hino, selo, brasão e bandeira. Pô, você é um cara bom, vai se dar bem na academia, velho, que a academia é 95% só isso aí, velho. O militar demonstra menosprezo ou vilipêndio contra seu próprio uniforme. Então, o militar tira o uniforme, a condecoração insígnia de forma a menosprezar o seu valor. Com um detalhe bacana, ó, para o seu CFO, sua prova pode perguntar isso aí, ó. Para a doutrina majoritária, o delito só se configura quando o militar pratica conduta contra o seu próprio uniforme. Haja vista a utilização do termo despojar-se. Então, se sua prova trouxer um contexto onde o cara tira a medalha, eu estou em forma lá, estou indignado, porque eu sou capitão já desde 2008, não sou promovido, e aí vejo Mariane Aura, que é capitã de 2025, recebeu a medalha e eu não. Aí eu saio louco de forma e arranco a medalha do peito dela, praticarei outro crime. Pode ser uma violência contra a superior, crime vai ter, mas não vai ser esse crime aqui não, porque eu temo que o texto legal fala de despojar-se, o entendimento é retirar de si, tá certo? Tá ok aí, pessoal? Entendido esses dois crimes, 162 e 161? Tá no 10 aí? Então bora avançar. Crime do 166, publicação crítica indevida. Publicar o militar, sempre que falar semelhado, esqueça semelhado. Eu tento aqui editar esses slides para tirar isso aqui, confesso. Sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior, assunto atinente à disciplina militar, qualquer resolução do governo. Detenção de 2 meses a 1 ano. São duas ações
em um mesmo tipo penal. Quais são elas? Publicar, que é tornar público indevidamente, ok? E criticar publicamente, né, atos ou documentos do seu governo. Então, você que tem acesso a algum tipo de informação cujo sigilo deva ser a regra, se você publicá-la de maneira indevida, consumará esse delito. Por outro lado, você que gosta de criticar aí os outros, gosta de ficar falando mal, estava esperando um reajuste ontem que não teve, fique cuidado também, porque você pode ser muito bem calçado aqui e alcançado pela previsão do artigo 168, ok? Esse é um crime formal e propriamente militar. Formal como a regra do nosso código. São crimes que não precisam do resultado naturalístico, ou, para quem gosta de Sartre, fenomenológico, né? O que você precisa é tão somente a adoção da conduta, beleza? Não gosto nem de falar de negócio de Sartre, que aí o cara só fica pensando em política, mas no negócio de política eu não sou muito bitolado, não. Já fui em um momento, né? Mas hoje mais não. Beleza? Bora lá. 2 crimes contra o serviço militar e o dever militar. A gente aí saiu daquele título que falava sobre os crimes contra a autoridade ou disciplina militar e passamos agora para os crimes contra o serviço e dever militar. Começamos pela nossa famosa deserção, cuja essência a gente já sabe, é ausentar-se militares sem licença da unidade que serve ou do lugar que deve permanecer por mais de 8 dias, a gente sabe, e aí a título de informação, até não falei nas outras aulas, porque aposto que só prova pode até cobrar isso, velho, mas eu acredito que o CFO, pelo que tenho visto das últimas provas, ele não cobra isso, que é a contagem de prazo. Chama atenção só para o seguinte, você vai contar 8 dias, os 8 dias aqui do prazo de graça ou anistia, a partir do dia posterior ao que ele deveria ter se apresentado. Por exemplo, estou de serviço quinta-feira, de 24 horas, de 8 da manhã a 8 da manhã da sexta. Então, a minha ausência vai ser contada no sábado, certo? Que eu deveria estar no quartel até a sexta. Não estou até a sexta. Então, eu tenho toda a sexta ainda para me apresentar e me ver ser alcançado dentro da seara administrativa, transgressão disciplinar administrativa. Caso não, na sexta, ou melhor, no sábado, aí eu começaria a contar esses 8 dias, tá certo? Assim, tem muita gente que gosta de ficar batendo nisso aí, velho, falando, fazendo conta, mostrando em papel e tal, mas o CFO normalmente não cobra isso aí, velho. Não você é arrojado em dizer que não vai cobrar na sua prova, né? Até por isso que eu tô falando para você, mas não concentra energia nisso aí, não. Porque, de fato, na prática, se você for lavrar uma parte de ausência, eu até lavrei recentemente, mas, graças a Deus, e para sorte, o polícia até apareceu, você vai para o calendário, você vai para as ferramentas, então, normalmente as provas não gostam de oferecer esse conhecimento ou não. Mas você precisa saber que deserção é o afastamento de um lugar onde deveria estar, certo? Ele tem um período de graça, ou anistia, que são 8 dias. A gente sabe que nesses 8 dias o militar vai ser considerado ausente, ok? Com um detalhe, existe a possibilidade, como o crime é um crime permanente, do seu flagrante, né? Crimes permanentes permitem flagrantes, a gente sabe disso, e onde for encontrado, ele será alcançado, flagranteado, e pode tranquilamente se ver processado, tá certo? Ele é um crime propriamente militar, a deserção, é um crime propriamente militar, só militar pode cometer. E se eventualmente ele se apresente ao local, assuma o serviço, e depois saia, o delito de deserção não absolve o delito de abandono de posto. Tá certo? Ele não absolve o delito de abandono de posto. Ele vai ter um concurso de crimes também aí. Ok? Ele vai responder pelos dois. A gente já viu aqui os casos assimilados à deserção, previsto no artigo 188. Não se apresenta dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito de férias. Eu estava até de trânsito, voltei essa semana, mas vai que me dá a louca. Ou eu fui para Morro de São Paulo, gostei, vou virar hippie. Vou ficar por lá, pronto. Tranquilamente, não tem problema. Serei alcançado pelo caso assimilado de deserção. Foi cassada terminou a minha agregação, né? Estou trabalhando aí na SSP, na S-Telecom, como alguns, e aí a minha agregação acabou. Pronto. Eu tenho que retornar. Eu não retornando dentro de 8 dias, mais de 8 dias,
serei processado pela previsão aqui do 188, inciso 2º. Igualmente, nas situações de estado de sítio ou de guerra, que são mais atinentes à rotina do Exército, né? Muito menos pra gente. Aí eu não vou botar eu, não, né? Nem nenhum de vocês, mas Joãozinho foi preso, acabou a prisão, ele não retornou. Também ele tem 8 dias para se apresentar, caso não, caso assimilado à deserção. O que chama a atenção, que todos os outros, eles são a mesma ideia do 187, da previsão do caput do 187, que é o cara que passa 8 dias e não vai para onde deveria estar. O que chama a atenção verdadeiramente é a previsão do inciso 4º, que fala o seguinte: consegue exclusão do serviço ativo, situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Aqui é chamada deserção instantânea, porque aqui não precisa de prazo. Aqui o cara deu um baratinho, saiu de serviço, simulou alguma incapacidade, ou até criou, o cara cortou uma mão, ou fingiu que estava sem mão, ele vai ser alcançado também pela deserção instantânea aqui prevista. Chama atenção, porque é a única previsão que foge do texto, da ideia das outras, que todas a ideia das outras comunicam com a coisa do uma saída autorizada e não há a inexistência de um retorno tempestivo. Beleza? Tranquilo? Aí aqui a gente tem as atenuantes do crime de deserção. A gente sabe que se eles, passado ali os 8 dias, no 9º dia, se ele se apresenta dentro de 8 dias, a partir do 9º, ele tem a pena diminuída da metade. Se for a partir do 17º dia até 60 dias, né? Aí ele vai ter a pena diminuída em 1/3. E se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira, aí é para o Exército também, né? A pena é agravada de 1/3. Beleza? Tranquilo aí, deserção, pessoal? Saída autorizada e a inexistência de um retorno tempestivo. Lembrar disso. Tempestivo quanto, professor? Mais de 8 dias. Mais de 8 dias, como, professor? Contados a partir do dia que ele deveria retornar. Tá ok aí? Todo mundo... Padrão, Tranquilo. padrão. Tá bom. Alguém vai falar aí? Se ninguém falar, então eu falo. Vou falar, então, do crime do artigo 195, abandono de posto. Abandonar sem ordem superior posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Detenção de 3 meses a 1 ano. O crime de abandono de posto é a ação do militar que se desincumbe do posto o qual deveria permanecer, sem a ordem de quem de direito. Ele pode acontecer pelo fato do militar e ele foi para assumir o posto e foi embora, né? Abandonou, é o caso clássico, ou ele nem foi. Ele não botou muita fé na ideia do tenente, nem foi. Então, ele responderá pelo crime de abandono de posto. Sendo que, caso ele abandone sem nem ter ido, ele vai responder pela recusa de obediência. Ok? Lembrando que, pelo fato de ser um crime formal, é irrelevante a mensuração temporal. Ele não pode justificar esse delito dizendo que passou pouco tempo. Não é justificativa, porque o crime já estará consumado como a sua totalidade dos crimes formais. Ele também é um crime propriamente militar. Propriamente militar igual ao crime de descumprimento de missão, cujo texto legal é deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada, detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato de constituir crime mais grave, com qualificadoras aí, né, no parágrafo 1º. Se o oficial é o agente, a pena aumentada de 1/3, majorante. Se o agente exercer a função de comando, a pena aumentada de metade. E ele é um dos poucos delitos que estão previstos na sua prova que admite a modalidade culposa. Ele fala que se a abstenção é culposa, a detenção de 3 meses a 1 ano. O crime de descumprimento de missão é justamente o militar que, tendo uma missão confiada de forma omissiva, ele não cumpre. Pegou a missão, é muito comum o oficial cair por isso aí, viu? Normalmente é atraso de feito, cai por isso aí. Que é justamente uma missão que chegou, apurar feito, uma missão específica, certa, definida, legal, e durante o serviço, atinente ao serviço, ele vai e não cumpre. Então, ele responderá pela previsão do 98, com a majorante, se for oficial, ou caso, pode até ser o praça, né? Ou o praça especial, como é meu caso, mas exercendo função de comando. Vai ter uma majorante. E lembrando que esse crime pode acontecer na modalidade culposa. Já é para pegar o cara mesmo, para o cara não dizer assim, eu esqueci, eu tinha tanto feito que eu esqueci. Não, irmão.
você tinha um dever de agir. A culpa é isso, né? A inobservância de um dever objetivo de cuidado, de cautela, e você responderá por esse crime tranquilamente, vai se ver processar, tá certo? Na forma da previsão aqui do Código Penal Militar, tá certo? Valeu, obrigado, meu amigo. Outro crime previsto no Código Penal Militar, embriaguez em serviço. Embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-la. Detenção de 6 meses a 2 anos. O crime de embriaguez em serviço é justamente o crime onde o autor de serviço chega embriagado ou se embriaga durante o serviço. A gente tem 2 formas de cometimento na forma do texto legal. O camarada já chega embriagado ou ele se embriaga durante o serviço. Lembrando que essa embriaguez a gente sempre associa com o álcool, né? Com bebida e tal. Mas pode ser de outra forma. É irrelevante a origem da origem desse elemento que vai causar embriaguez, tá certo? Então atente-se que se sua prova trouxer num texto que o camarada chegou embriagado por causa de cocaína, maconha ou outras substâncias alucinógenas, não estranhe. Com um detalhe, beber é crime? Não. 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 Beber não é crime. O crime é embriagar-se. Mas não vá comer água lá na academia, não, porque beber não é crime, mas dá uma cadeia tão ruim quanto o próprio crime, tá certo? Então, beber não é crime, mas é infração administrativa, ok? Mas se sua prova perguntar se beber é crime, a gente já sabe que não, porque o crime é embriagar-se. E embriagar envolve um prejuízo à capacidade determinativa do ponto de vista psicológico do agente, né? O cara tá realmente sem discernimento. E o bebê não, né? Tem gente que se embriaga com muita facilidade, tem outros com muita dificuldade. Quem bebe muito, quem bebe pouco. Ok? Crime também correlato relacionado ao título dever e serviço militar. Dormir em serviço. Dormir militar quando em serviço como oficial de quarto, de ronda ou situação equivalente. Tá certo? Detenção de 3 meses a 1 ano. Dormir em serviço, pessoal, é o crime que envolve o ato de desligar-se do que se passa à sua volta. Seja um cochilo ou um sono profundo. Às vezes o cara chega e fala assim, você vai ser flagranteado lá no serviço de sentinela, no pavilhão Alfa, e vai dizer, mas foi só um cochilo, aluno mais antigo. Gabriel vai estar lá. Você vai dizer assim, não, hoje o comandante da guarda, que é função da turma mais antiga, tá vendo você, Mariane? Aí você vai dizer o seguinte, o comandante da guarda, que é Gabriel, foi meu professor no revisaço, e ele vai me acochambrar. Eu vou só tirar um cochilo. O irmão cochilou, já foi, porque aí não veio Gabriel, veio o tenente, que vai estar na academia, que vai ser eu. Aí eu vou falar, não, você foi meu aluno, você vai, portanto, agora para a corregedoria, para ser flagranteado pelo crime de dormir em serviço. Vou fazer isso não, velho. Vou só dar umas 2 gerências a você, vai ser pior, você pedir até para a corregedoria. Tem que quebrar isso pra gente aí, pô, dar uma descansada. Vou, valeu. Tá anotado também, viu, Caio? Fique tranquilo, você vai descansar lá. Tá certo? Então, assim, atentar que o dormir também tem como elemento a irrelevância do seu tempo. Você pode dormir profundamente ou cochilar. Com um detalhe interessante. Não exatamente, Gustavo já foi cirúrgico aqui. Não existe o dormir culposo, existe dolo. O que a gente vai discutir, e só o caso concreto, aí no momento da leitura do enunciado da sua questão, você vai ter que ter a capacidade de entender e visualizar a existência do dolo eventual ou de uma culpa consciente ou inconsciente, porque não existe essa previsão desse crime culposo, mas o dolo eventual é possível sim que aconteça. Então, se o camarada no quarto de 2 às 4 sentou, irmão, assumiu o risco. Dolo eventual é o quê? É assumir o risco, assumir um risco conscientemente de que ele possa acontecer, apesar de você confiar nas suas habilidades que ele não vai acontecer. Você que nada. Eu vou sentar aqui 2 às 4 da manhã, velho. Na rotina do aluno oficial, vocês vão ver. O cara não dorme, velho. Eu vim dormir agora. Eu tenho dormido há 10 meses, pô. Tentando tirar ainda esse prejuízo. Rotina extremamente cansativa, sobretudo no primeiro ano.
que vai ter 1 milhão de coisas para vocês fazerem. Aí o cara vai 2 às 4 da manhã sentar, Barão, o sono vai lhe pegar. E você, portanto, anuiu com esse risco. Aí a discussão, eu não quero te dizer já, não quero fechar a questão, dizer que há o dólar eventual nesse contexto, porque eu posso estar sendo pueril, posso estar sendo aqui impreciso. O que vai dizer é o enunciado da sua questão. Ele sim vai dizer os elementos que você vai interpretar. Mas o que eu posso dizer é que não tem dormir em serviço na modalidade culposa. Não tem, só dolosa. Tá certo? É um crime propriamente militar, como a regra do nosso código. Responde essa questão aí. E aí, foi? Bravo. Bravo. Bravo, é? Bora ler para ver se é bravo. Todo mundo aí? Bora ver agora aqui se é bravo ou não. O aspirante Júnior, ao assumir o serviço de oficial de dia em um quartel, ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica, apresentando-se embriagado durante a escala de serviço. Além disso, no decorrer do turno, abandonou o posto sem qualquer autorização superior e, por consequência, deixou de cumprir a missão que lhe havia sido designada. Ave Maria, Babilônia total. Com base no Código Penal Militar, assim a alternativa correta. Alternativa A, o militar cometeu apenas o crime de embriaguez em serviço, pois a embriaguez exclui a culpabilidade pelos demais. Existe essa previsão, pessoal? Em nenhum momento a gente viu isso. Ele está concorrendo aí aos crimes, num concurso formal de crimes aí, certo? Vou pular bravo, vocês disseram que é bravo. Vamos ver a Charlie. O militar cometeu apenas o crime de abandono de posto, pois a embriaguez impede a configuração dos dolos. Também não, né? Como é que a embriaguez impede a configuração do dolo dos demais? Pelo contrário, vocês já viram aí que, de acordo com o Código Penal Comum, e o Código Penal Comum se aplica subsidiariamente ao Código Penal Militar, a embriaguez pré-ordenada faz o que com o crime? Dolo eventual. Não é bem isso, não, né? A embriaguez pré-ordenada, ela agrava o crime, majora o crime. Tá lá na parte geral do Código Penal. Se você bebe, por exemplo, eu não tenho coragem de matar. Eu não, né? Técio, não tem coragem de matar. Aí ele vai, enche a cara e pratica, o crime dele vai ser majorado. O Código Penal Comum fala que a embriaguez pré-ordenada, ela majora o crime, né? Acho que o nome é acto libera em causa, né? Para quem gosta do latim. Letra D. O militar cometeu os crimes de embriaguez em serviço e abandono de posto, mas não de descumprimento de missão, pois não houve dolo específico na conduta, não. Teve sim. Ele existiu o dolo, porque ele bebeu e assumiu o risco, né? O dolo, pelo menos um dolo eventual para a prática do crime. Letra E. O militar cometeu o crime de embriaguez em serviço e descumprimento de missão, mas não de abandono de posto. Foi comprovado com o afastamento intencional, pois não ficou comprovado o afastamento intencional. Esqueça isso aí, irmão. Aqui não é prova de juiz para você ver quem ficou comprovado ou não. Aqui é o que o enunciado disse. Portanto, gabarito letra B, cometeu os crimes de embriaguez em serviço, abandono de posto e descumprimento de missão. Sendo que, por ser oficial, a pena do descumprimento de missão será aumentada de 1/3. Tá certo? Alguém falou aqui, né, que o aspirante oficial não é oficial. Uma interpretação é até correta. Está correta essa interpretação. Mas aqui entenda como se oficial fosse. Talvez o aspirante não fosse o melhor exemplo. Quem criou essa questão foi eu. Tá certo? Diga aí, Jorge. Era sobre isso que eu ia falar. Não seria Pronto. aplicado o parágrafo segundo, não? Tá ok, Aumento tá da ok, metade? tá ok. Não entendi, irmão. Me desculpe. Não seria aplicado o parágrafo segundo, ao invés de 1/3, aumenta a metade da pena por exercer a função de comando? Não, você tá certo, você tá certo. Aqui ficaria mais acertado se não fosse um aspirante, né? Você tá certo.
Mas a ideia que eu criei da questão é o gabarito ser a letra B, para vocês entenderem como o mero ato de ele beber desencadeou na possibilidade da consumação dos 3 delitos, tá ok? Mas, por dever de justiça, quem observou que ele não é oficial, né, tá correto, e por exercer função de comando, a majorante seria a outra, ok? Vamos ver outra questão aqui. Leia aí essa aí agora. O segundo sargento Carlos foi designado para comandar uma patrulha motorizada durante uma operação de segurança pública em uma área sensível. Tá mudo. Foi mal. Professor, tá sem áudio. Me perdoe. Abandonou a equipe e afastou-se do perímetro de segurança para dormir em um alojamento improvisado. Foi torar. Como consequência de sua ausência, a patrulha falou enquanto o grupo de criminosos armados passava pelo bloqueio sem ser abordados, comprometendo o sucesso da operação. Isso aí acontece, viu, velho? Acontece mesmo, infelizmente. Pra vocês terem noção. O Beto tá sono, né? Bora responder aí essa questão. Com base no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta sobre os crimes cometidos pelo segundo sargento Carlos. Agora é agora. Vamos ver o que foi que Carlos cometeu. C? Já foi aí o C? Todo mundo de C? Bora ver. Maioria C, né? Ludmila C. Ludmila, bom participar, Ludmila. Tá muito calada hoje aí. C de cadete. Alternativa A. O militar cometeu apenas o crime de embriaguez em serviço, pois não houve comprovação de que sua ausência causou prejuízo de direta ação. A gente já falou. Esses crimes são formais, não são crimes materiais, não precisa de comprovar nada. São crimes que a mera conduta ali do camarada já consumou. Letra B. O militar cometeu o crime de embriaguez em serviço e abandono de posto, mas não em descumprimento de missão, pois o fracasso da operação não pode ser diretamente atribuído à sua conduta comum, não, pô. Se é ele que estava lá para conter os caras e ele não conteve, não estava lá, tranquilamente a missão, o prejuízo da missão passa por ele, tá certo? Letra C. O militar cometeu os crimes de embriaguez em serviço, abandono de posto e descumprimento de missão. Por estar na função de comando, a pena do descumprimento de missão será aumentada de metade. Perfeito. Aí, inclusive, Jorge, comunica com um pouco que você pontuou, né, da questão anterior. Letra D, o militar cometeu os crimes de embriaguez em serviço, descumprimento e cumprimento de missão, mas não de abandono de posto, pois passou apenas momentaneamente e não demonstrou intenção de abandonar. Como não? Pô, o cara caiu fora, o cara foi dormir. Pô. Letra E, o militar cometeu apenas o crime de abandono de posto, pois a embriaguez impede a configuração dos demais crimes. Eu já te falei que a embriaguez, pelo contrário, ela é uma embriaguez pré-ordenada, ela majora o seu crime. Beleza? Vamos ver se tem mais um aqui. Essa aí, mais uma. Essa aí já é conhecida por todo mundo. Essa aí não vamos perder tempo não, que essa aí já conhece, viu? Qual é o gabarito? Charlie. Não vou perder tempo, não. Casos assimilados à deserção. Aqui tá errado também esse texto aqui. Tendo cumprido a pena, tem se apresentado um prazo de 8 dias. Texto legal, tranquilo, letra C. Não perder tempo não com essa questão, você já conhece. Para falar sobre os crimes contra a administração militar. Desacato a superior, ofender, que é a conduta de desacatar superior, ofendendo a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir a autoridade, reclusão de até 4 anos, com agravamento de pena se o oficial é superior, general, ou comandante de general que pertence ao agente. Lembrar que o desacato superior se diferencia do desrespeito ao superior pela não exigência de ser na frente de um outro militar ou em local sujeito à administração militar, tá certo? E o ato de desacatar é faltar com respeito, desmerecer, afrontar, ok? Pode ser por palavras, escritos ou gestos. Já te falei que toda vez que tiver superior, o crime é propriamente ou impropriamente militar? Propriamente. Tá, já falei, isso a gente não vai errar. Lembrando que essa superioridade pode ser superioridade hierárquica ou funcional.
E o ato de desacato militar, que é desacatar o militar no exercício de função em natureza militar ou em razão dela, detenção de 6 meses a 1 ano, esse é um crime, sim, impropriamente militar. E esse desacato pode se dar por palavras, escritos, gestos, e consiste justamente nessa falta de respeito. O desacato, senhores, é um crime mais grave do que o desrespeito. Inclusive, a sua alocação nos crimes contra a administração militar deduz essa ideia por parte do legislador. Ele dá um tratamento mais pulsante, até o crime, a pena base é muito maior. A gente viu que o desrespeito à superior é um crime subsidiário. Então, se você é escalado para trabalhar, Mariane Áurea, no carnaval, e resignado porque vai trabalhar na ZAC, na minha frente, que sou um militar, chega para o seu comandante e sai fazendo muxoxo, batendo perna, você vai responder por desrespeito ao superior. Mas se você fala para ele, vou trabalhar porra nenhuma, quero ver, eu sou miserável mesmo, eu sou aqui da calçada, minha amiga, você vai responder por desacato superior, tá certo? Da mesma forma, desacato militar. É um afronto, é um ato de desmerecer o militar, lembrando que é um crime impropriamente militar. Tá certo? Vamos responder algumas questões para a gente fechar no 10 total aí agora. Tem uma pergunta aqui, né? Professor, eu tô com uma dúvida da lista de exercício. Você manda o gabarito depois? Mando. Eu mando. Bora lá. Aqui, não vamos perder tempo não, que essas questões aqui não são inéditas não, muita gente já viu. Aqui, desconsidere o delito de furto. O que eu quero é que vocês identifiquem outra coisa. Porque furto, crimes contra o patrimônio não cai na sua prova, certo? Então, a gente só vai concentrar aqui nos crimes contra o serviço e o dever militar, e se sim cai na sua prova. Qual o gabarito aí? Qual o gabarito? Bora. Bora, vamos querer. Letra D. D, né? O enunciado pergunta o seguinte: Ernesto, escalado para o serviço de guarda, durante o horário de descanso, subtraiu a chave de uma viatura e com ela saiu da referida unidade, sem autorização justificativa. Pronto. O que a gente quer é isso. Assumiu o serviço e saiu sem autorização. Que crime é? Abandono de posto. Abandono de posto. Abandono de posto. Chama atenção para você não confundir com o descumprimento de missão. O descumprimento de missão é a missão que é o descumprimento da missão, que é criminalizada pelo Código Penal Militar, uma missão específica, certa e legal. Eu chego para você e digo, velho, pega esse documento aqui e leve lá na Transalvador. Isso é uma missão. Quando ele chega para assumir o serviço e sai, é abandono de posto. Porque não tem nada específico, ele simplesmente assumiu o serviço dele, e aí sim as missões serão desenroladas. Então, Ernesto aqui consumou o crime de abandono de posto, letra C. Ok? Lembrar também que posto e lugar de serviço tem distinção, viu, pessoal? Posto é algo mais restrito, é um menorzinho. Por exemplo, você está no pavilhão alfa lá na academia, é um posto de serviço. O lugar de serviço, não. Eu trabalho aqui na 27ª, Cruz das Almas, a cidade que eu policio é o meu lugar de serviço, tá certo? Bora responder essa aí, bora acelerar para fechar. Qual foi o gabarito da outra? Charlie. Volta outra ali, um segundo, só. Volta. Um segundo. Não foi furto de uso, no caso, é só furto. Não, perdão. É furto de uso, na verdade. Perdão. É delta, o gabarito é delta. Eu não quis, é porque como eu estava querendo só me concentrar no abandono de posto, eu não quis entrar nesse mérito de furto de uso. Via de regra, a regra do Código Penal Comum é a inexistência do furto de uso. Ok? Se você usou e restabeleceu nas condições, não há furto. Mas no Código Penal Militar, essa conduta é criminalizada. Aí essa dúvida você pergunta para o professor Osmar depois, do Código Penal Comum, não tem essa criminalização. A conduta do 155, que é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, não contempla o furto de uso, tá certo? Itamar, pergunte, meu irmão.
Professor, aí não configuraria o peculato furto por fazer parte de bem da administração? Não, porque aqui é a gasolina, pô, não foi o bem, não. Né? O bem foi restituído, aqui só foi a gasolina. Ele subtraiu ali a gasolina. Mas não se concentre nisso aí, não, velho, que isso aí não cai na sua prova, não. Beleza? Se concentra, a ideia dessa questão foi trazer o abandono de imposto. Dá uma olhada nessa aí. Essa aí, rapidinho. Essa aí tá facinho. Delta. Delta. Pronto, Delta. Tranquilo, né? Dias Pedro Superior possui modalidade culposa? Não. Qual foi o único crime que a gente viu aqui que tem modalidade culposa? Descumprimento de missão. Perfeito. Violência contra militar em serviço tem diversas formas qualificadas. Incitamento é o ato de incitar a desobediência ou indisciplina em quartel. Como regra, a regra do nosso Código Penal Comum e o Penal Militar são os crimes dolosos, certo? Crime culposo só existirá se vier expressamente mencionado. Não tem a previsão culposa. E violência contra superior, sim. Quem me diz aí quais são as formas qualificadas de violência contra superior? Oficial general, comandante da unidade. Perfeito. Oficial de quarto de dia. Não. Não? Quarto de dia, não. Então, se a... Quarto de dia, eu acho que é outro caso, né? Uso de arma, outro se resultar caso. morte. Se resultar morte, isso. É, Aí ele fala lesão corporal. erroneamente, né, da arma e tal, pronto. Que não são qualificadas, né, essas formas. Responde essa aí, rapidinho. Vou acelerar, velho. Vou acelerar, viu? Vou acelerar, viu? Vai evoluir, viu? Viu, Idson? A ampulheta vai virar agora, viu? Qual é o gabarito aí? E aí? Vou começar a ler aqui, para te dar dinamicidade que eu quero cumprir, já passei 3 minutos. Embriaguez em serviço. Retificada na hipótese de um militar apresentar embriagado, a gente viu que não. Ele pode se apresentar embriagado ou embriagar-se durante o serviço. Desacata superior apenado com reclusão e possui forma de agravamento de pena. Na hipótese superior, desacata seu comandante da unidade a que pertence o agente, certo? Cadê aqui? Vocês botaram o que gabarito aqui? Vocês botaram essa aqui? Delta, né? Bora ver. Dormir em serviço possui modalidade culposa, a gente viu que não. Desacatar militar possui forma de agravamento de pena na hipótese de a vítima se tratar de comandante da unidade. Tá errado. A letra D, viu, pessoal? Como é que vocês foram de D aí? Pô, não. Tá errado. Agravamento de desacata superior. O gabarito é B. Gabarito é B, viu? A letra D não existe essa forma de agravamento, porque é um crime impropriamente militar. Desacata militar é irrelevante para o civil, que o cara saiu comandante, seja um soldado raso, um sargento de dia, um aspirante, coitado. É relevante isso para o civil. Pô. Isso só é relevante nos crimes onde há relação profissional, nos crimes propriamente militares. Pô. Então, a letra D está errada. O correto é a letra B, certo? Se o comandante da unidade for desacatado, essa é uma forma de agravamento de pena. Ok? Mas bora lá. Vamos nessa aí. Vou acelerar também essa aí, viu? Dá falta mais 5 questões. 4. Vou começar. O desertor se apresenta espontaneamente somente está sujeito à prisão mediante ordem escrita da autoridade judiciária. Tá certo isso aí? Não, né? Eu te falei. Deserção é crime permanente. O professor Osmar vai falar sobre isso aí. Flagrante. Crime permanente, flagrante, pode acontecer né? A qualquer momento. Letra B. Fica caracterizado o concurso de pessoas quando houver vários desertores em um único evento errado. Não vai ser um concurso de pessoas, não. Vai ser um concurso de crime. Cada um vai ser responsabilizado, certo? Na medida da sua deserção. Letra C. Apenas será reduzida da metade caso o autor se apresente voluntariamente dentro de 8 dias após a consumação da deserção. E aí? Certo? Letra C? Tá correto. Certo. Gabarito. Letra C. Se for de 8 a 60 dias,
Eu acho que Um terço. é um terço ou 2 terços, né? Um Um terço. terço. Um Um terço. terço. Um terço. Um terço. Bora querer, Ramon, um pouco participativo hoje também, você é um bom aluno. Né? A consumação do crime de deserção ocorre quando encerrado o prazo de graça e anistia, inclusive na deserção instantânea. Tá errado, a gente viu qual é a hipótese de deserção instantânea. É o caso Simulação de deserção doença. especial. Simular a incapacidade. Isso. Criar ou simular incapacidade para se esquivar do serviço ativo. Letra E, o crime de deserção é de ação pública condicionada. Está errado, é incondicionado. Certo? Mais um. Vamos acelerar que eu vou terminar em 3 minutos. Passar só 10 minutos. Carol já mandou o link para o professor? Já sim, Alan. Inclusive, ele já se faz presente na sala. E é? É sim. Rapaz, professor Osmar, tá por aí? Anunciar Tô a aqui, presença. boa noite, só aprendendo. Aprendendo o quê? Não fala um negócio desse não, rapaz. Tu é doido? Eu vou até acelerar para acabar a aula que o senhor na aula aí pesou aí, a responsabilidade aumentou. Ó, Professor pesou é Osmar foi meu sacanagem, professor. tô malhando, porra. Pesou é sacanagem. Não, pesou pela envergadura da potência do senhor na doutrina jurídica, pelo amor de Deus. O professor aqui Osmar foi meu assistindo professor, pessoal. Filho de grande como eu, veio de CPM, Porra. é Bahia, trajetória aí bacana aí, vai agregar muito aos senhores. Mas bora lá. Crime de abandono de posto. Eu vou pular a alternativa A, porque ela é o gabarito. Bora ler a D. Não há distinção entre posto e lugar. Falamos que há. Existe sim, distinção. Certo? Letra C. É necessário para sua configuração que durante o período de afastamento ocorram fatos lesivos. Por que isso aqui está errado? Porque não é necessário consumar. Informal, não é necessário Não, que né? haja dano. Pronto. A resposta é essa aí. O aluno gabaritando tem que dar a resposta que Nayara deu. É o crime formal, né? Exatamente. É um crime formal. Crime material. Qual é o grande exemplo de crime material? Eu vou parar de falar de direito penal comum, que agora a responsabilidade aumentou muito. Mas o grande exemplo é homicídio, né? É o homicídio. Não obstante, tem a decisão da situação de Bruno, né? Mas é a exceção da exceção da exceção. Tá certo? Inclusive eu não concordo, né? Mas beleza. A alegação do lapso temporal de afastamento de um condão de LD? Não. Crime formal já consumou. Independente desse abandono ter sido rapidinho. Ah, eu saí para pegar um açaí ali no Itaigara. Nada. Já consumou o seu crime, certo? É um crime de perigo abstrato, correto. Uma vez que se consuma com a simples criação do perigo para o bem jurídico, sem produzir um dano efetivo. O perigo abstrato é presumido de direito. Não vou usar essa expressão em latim aqui não, que eu não me garanto. Presumido de direito, certo? Uma vez que não precisa ser comprovado, pois a lei contenta-se com a simples prática da ação que se presume perigosa. Tá certo? Tá corretíssimo isso aí. Vamos, essa aqui é a saideira. Acho que ainda tem mais uma. Letra C, né? Bacana. Vamos lá. Vou logo aqui. Essa questão aí é para o cara não sair no 0-0, né, velho? Recusa de obediência, recusar obedecer. Ordem atinente a serviço. Essa aí é para o cara não sair no 0-0. Essa aí que eu acho que é a saideira. Ou tem mais uma, acho que ainda tem mais uma. Bora lá. É correto afirmar que o crime de militar de dormir em serviço exige o dolo para sua caracterização, correto? Correto? Exige o dolo, dormir em serviço? Correto. Gabarito. Chegamos, letra A, já foi, não perdendo nem tempo. Letra B, gestão de álcool, caracteriza o crime? Não, a gente viu que beber não é crime. O simples concerto para deserção não é crime militar, a gente viu que é. Existe um crime chamado concerto para deserção. Artigo 152. Letra D, pratica o crime militar de exercício de comércio à praça que toma administração. Está errado, o texto legal fala da praça, ou melhor, o texto da questão fala da praça, mas o texto legal diz que esse crime é cometido pelos oficiais, certo? O militar que usa devidamente o uniforme distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior somente cometerá o crime se obtiver alguma vantagem. Está errado. O mero uso
de uniforme distintivo ou insígnia sem o direito, já consuma o crime, gabarito letra A. A saideira agora, que eu vou ler aqui em 30 segundos, certo? Desrespeitar um superior hierárquico diante de um civil caracteriza o crime de respeito ao superior? Não. Não, tem que ser na Não, frente de outro seria mesmo. de outro militar. O despojamento apenas por menosprezo não caracteriza o crime, tá certo? Errado, caracteriza. Errado, é menosprezo ou vilipêndio. O militar que critica publicamente em rede social um ato do seu governo, pratica o crime de publicação ou crítica indevida. E aí? Correto. Verdade, velho. Correto, gabarito letra C. O militar que... O crime militar de respeito a símbolo nacional se caracteriza com base no ato ultrajante praticado pelo militar ao símbolo nacional, independente do lugar ou diante de quem for praticado, está errado, certo? Isso aqui, a existência de um local específico, se for na frente de tropa ou público, a gente viu que ele agrava a pena, certo? Pratica o crime de deserção que se ausência sem licença da unidade em que serve por mais de 2 dias. Aí também tá esdrúxulo, certo? Ou ainda tem mais uma, tem questão pra caramba. Aliás, não, aqui já foi. Beleza? Senhores, dou por encerrado. Professor Osmar, tá com o senhor. Alguém tem dúvida? Ficou faltando o gabarito, né, da lista de exercícios, mas eu vou mandar, prometo. Ok?